Então nós vamos para a terceira atitude que Isaías teve. Está ruim, está péssimo, ai de mim, estou perdido. Então vem a terceira atitude de Isaías que nós podemos aprender com ele. Receba o perdão e a restauração de Deus. Versículo 6 e versículo 7. Está projetado, podemos ler juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Logo... Veja, isso tudo. Okay. Então, a partir do momento que nós temos o encontro com a nossa situação, com a nossa condição, nós não precisamos e nós não devemos ficar preso nessa condição. Ó vida, ó céu, ó azar, ó que miserável que sou, ai de mim, e ficar nessa condição de miséria e de pequenez. Nós podemos sim reconhecer o nosso pecado, mas quando nós reconhecemos o pecado, mas não nos arrependemos, porque reconhecer é uma coisa, se arrepender é algo diferente. Então, quando nós reconhecemos e não nos arrependemos, isso gera culpa. A gente se sente culpado diante de uma situação que eu vejo, que eu falhei, que eu errei, mas se não há arrependimento, isso gera culpa. E se há culpa, há condenação. É o que está escrito na carta de Romanos. Se há culpa, há condenação. Mas, se a gente reconhece e se arrepende, há perdão e há restauração. Então não adianta a gente reconhecer o erro, mas não se arrepender e ficar, olha, eu não mereço, olha aqui, não, a pessoa que não se perdoa. Você já teve contato com pessoas que não se perdoam, que fez coisas erradas, que errou na vida, mas elas não se perdoam, e elas carregam essa culpa, porque elas acham que elas não merecem, e eu sou assim mesmo, e não tem jeito, e elas ficam naquela condição de inferioridade, e dizendo que eu sou ruim mesmo, é que eu não consigo mesmo, é que não tem jeito para mim, e às vezes a pessoa ela fica nessa condição, ela vê, mas ela não se arrepende, e aí ela fica se colocando nessa condição de inferioridade. Você já conviveu com pessoas que têm o complexo de superioridade? Não responda, não responda, só lembra daquela pessoa que você vai conversar com ela, ela sabe de tudo, ela fala tudo, ela nunca está errada, ela sempre está certa, e ela está com dificuldade, você fala, mas ela sempre tem uma justificativa, ela sempre tem um porquê, e a pessoa ela se acha, né? Então, e é difícil, né, gente? Vamos combinar? É difícil lidar com pessoas que têm o nariz empinado, pessoas difíceis, né? Arrogantes, que se sentem superiores. É difícil, mas é difícil também lidar com pessoas com complexo de inferioridade. Fala a verdade. Não responda de novo, por favor. É difícil. Porque eu sou... não, é porque tudo que eu faço... não, é ruim... não, eu sou assim mesmo. Não tem jeito para mim, não. Tudo do outro é melhor, tudo do outro é melhor. E aí ela não gosta, ela fica emburrada, ela fica de cara fechada, e não dá. É difícil. Assim como é difícil de lidar com pessoas que têm um complexo o ego inflamado, também é difícil lidar com pessoas que têm um complexo de inferioridade. E a pessoa acha que ela é humilde. Ela acha que por ela se achar inferior, ela é humilde. Só que não. Porque a pessoa que se coloca na condição de inferioridade, ela não muda. A inferioridade não gera mudança. A pessoa fica naquela condição, porque ela fala, eu sou assim mesmo, porque é assim, porque não tem jeito, mas porque eu tenho dificuldade. Então ela se acha inferior, ela se coloca na condição inferior, mas na inferioridade não há mudança. Então inferioridade não é humildade. Porque a pessoa que se coloca numa condição inferior, ela não muda. Mas a humildade nos leva a uma mudança. A pessoa reconhece seu erro, sua fragilidade, e ela busca mudar. Ela busca fazer diferente. Por isso que a Bíblia fala de humildade. Porque quando nós
exercemos a humildade, a mudança vem na nossa vida. Então, a pessoa, olha só, a pessoa que tem um complexo de inferioridade é tão orgulhosa quanto a pessoa que tem o ego inflamado. Porque a pessoa que tem o ego inflamado, ela não precisa de mudança. Mas a pessoa que se sente inferioridade, ela se coloca na condição de inferioridade, ela também não muda. Isso também é orgulho. E Deus rejeita os orgulhosos. E por isso que eu amo e eu busco a cada dia amar a palavra de Deus, porque lá em Romanos 12:3, a palavra de Deus diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. A palavra de Deus é magnífica, tem resposta para tudo. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, nem de mais e nem de menos. Equilibrado. É essa a orientação bíblica para as nossas vidas. Como é que eu devo me enxergar? A minha condição é de miséria, então eu tenho que ter a humildade de reconhecer e buscar em Deus o perdão e a restauração. E quando a nossa condição ela é exposta, não é para a gente ficar lamentando, mas é para a gente buscar o perdão e a restauração de Deus. E quando Isaías teve esse encontro, ele diz que um anjo veio até ele, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Aqui fazendo uma referência do altar onde era oferecido o sacrifício, o holocausto. E dali uma brasa viva tocou os lábios. E ele foi purificado, e ele foi perdoado, e toda a culpa foi tirada. Porque perdão e restauração são resultados da visão correta que nós temos de Deus e de nós. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos uma visão da nossa condição, nós recebemos perdão e nós recebemos a restauração. Porque nós nos colocamos diante de Deus, ai de mim, e aí vem o toque divino. E veja que o perdão e a restauração de Deus, e a restauração da nossa vida, nós podemos encontrar no altar. O texto diz que a brasa viva foi tirada do altar. Não há perdão e não há restauração em nenhum outro lugar, senão no altar de Deus. E no altar, diante do Senhor, não há espaço para inferioridade ou superioridade, mas para a humildade. Porque quando nós estamos diante do altar de Deus, nós podemos experimentar desse perdão e dessa restauração. Então, no dia da crise, receba o perdão. Se no dia da crise, no dia da dificuldade, da luta, você está vendo coisas em você que precisam ser melhoradas, que precisam ser mudadas, e a gente sabe que a luta e que a dificuldade vem, porque elas são pedagógicas, elas são para nos levantar, para nos transformar, e então nós podemos receber esse perdão e essa restauração de Deus. No dia da crise, se coloque diante do Senhor. Deixa Ele te perdoar. Aceite esse perdão. Você pode falar assim: ah, mas eu não mereço. Eu não merece mesmo. Ninguém merece. Ninguém merece. Jesus morreu porque Ele quis, porque Ele amou, não porque nós merecíamos. Ninguém merece. É graça, é misericórdia de Deus. E nós podemos receber desse perdão e dessa restauração. Amém? No dia da crise, corra para Deus, reconheça a sua condição, receba perdão e restauração